Olá, alma querida, seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo. Com todo o amor, uma elegante torre de hotel de luxo se erguia imponente acima das ruas vibrantes de Nova York, sua fachada de vidro cintilando sob as luzes do entardecer. Lá dentro, o ar pulsava com uma elegância silenciosa, enquanto convidados vifs e infimés circulavam pelos salões grandiosos do Plaza Meridian Hotel. Escondida entre os interiores suntuosos, Emma Rivera, uma camareira de 27 anos, carregava nos ombros finos o peso esmagador da responsabilidade. A vida nunca fora gentil com Emma. Após perder o pai ainda na infância, ela se tornara a única provedora de sua família. Sua mãe, Maria Rivera, ex-enfermeira domiciliar, agora enfrentava uma doença crônica que a deixava cada vez mais fraca. Já sua irmã mais nova, Sofia, sonhava em seguir os passos da mãe e estudava enfermagem na faculdade. As médicas se acumulando e prazos de mensalidades se aproximando como lâminas invisíveis. A vida de Emma havia se transformado em um ciclo interminável de turnos duplos e noites sem dormir, dias que se fundiam uns nos outros. Uma luta constante para manter a família de pé. A responsabilidade pairava sobre ela como uma sombra fria da qual não havia como fugir. Enquanto isso, Ethan Clark, CEO da Clark Global Investments, acabava de retornar a Nova York após uma viagem de negócios de alto risco em Londres. Conhecido por sua precisão cirúrgica e presença silenciosa, mas dominante, em Wall Street, Issa era apelidado de o estrategista invisível. Porém, por trás da fachada impecável de controle e poder, havia um vazio que nenhuma conquista, por mais grandiosa que fosse, conseguia preencher. O retorno à sua cidade natal não fazia nada além de reacender a solidão que ele carregava em silêncio. Noite após noite, dois mundos que pareciam destinados a jamais se cruzarem estavam prestes a colidir. Em uma noite qualquer, marcada apenas pelo cansaço, Emma acabaria adormecendo na suíte presidencial que deveria limpar. E tudo mudaria. Duas vidas seguindo caminhos opostos estavam prestes a se encontrar, levantando uma pergunta que nenhum dos dois ousava fazer. Seria o amor capaz de atravessar as barreiras da riqueza e do status? O relógio se aproximava da meia-noite quando um brilho dourado e suave iluminava a suntuosa suíte presidencial do Plaza Meridian Hotel. Emma Rivera empurrou silenciosamente seu carrinho de limpeza para dentro do quarto. Seus olhos inchados pela exaustão, mal conseguindo permanecer abertos, aquela era a última tarefa do seu turno duplo e, com a voz fraca, sussurrou para si mesma: só mais este quarto. O ambiente era um verdadeiro espetáculo de luxo. Paredes de carvalho polido emolduravam janelas enormes que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista de tirar o fôlego da cidade, que nunca dorme. O mármore do chão refletia o brilho delicado de um lustre de cristal. Mas nenhum desses detalhes magníficos era capaz de afastar os pensamentos que a consumiam por dentro, menos as despesas médicas da mãe vencidas. A próxima parcela da faculdade de Sofia, prestes a vencer. A sensação sufocante de que o mundo inteiro pesava sobre suas costas. Emma se movia com a precisão de quem já fez aquilo 1000 vezes. Mas cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o cansaço quisesse afundá-la no chão. Após arrumar a imensa cama no centro do quarto, ela sentiu o corpo ceder. Sentou-se em uma poltrona próxima, convencendo-se de que descansaria apenas por alguns minutos.
Bastava piscar os olhos uma única vez para cair em um sono profundo, tão inevitável quanto um desmaio. Não demorou muito para que a maçaneta girasse lentamente e a porta da suíte se abrisse sem fazer ruído. Ethan Clarke entrou na suíte, o rosto marcado pelo cansaço de um voo transatlântico interminável. Não esperava encontrar ninguém ali, muito menos uma mulher em uniforme de funcionária, adormecida no quarto. Por um instante, ele parou, estático, surpreso com a cena. Diante Deli. Seu primeiro impulso foi chamar a segurança, mas algo o impediu. A jovem parecia diferente, mesmo dormindo. Havia algo em sua expressão, uma intensidade silenciosa, como se os fardos da vida não a deixassem descansar, nem em sonho. Ethan se aproximou, reparando nos vincos leves do uniforme e nas mãos ligeiramente marcadas pelo trabalho. Em vez de agir com frieza ou raiva, ele pegou a manta de caxemira dobrada sobre o sofá e, com um gesto inesperadamente suave, a colocou sobre os ombros dela. O movimento sutil fez Emma sair. Seus olhos se abriram devagar, até se encontrarem com os de Ethan. Por um breve instante, o tempo pareceu congelar, mas a realidade não demorou a se impor. Meu Deus! Me desculpe, arfou Emma, erguendo-se num salto. A manta escorregou para o chão, e o pânico percorreu seu corpo como um raio. Eu não queria. Só estava descansando. Por um minuto. Por favor. Eu não posso perder esse emprego. Eu preciso disso. Ethan ergueu a mão, num gesto calmo, firme. Respire. Não é tão grave quanto parece, disse ele, com uma voz baixa, mas cheia de autoridade. Emma ficou imóvel, o coração disparado. Ela o reconheceu imediatamente. Aquele não era um hóspede comum. Era Ethan Clarke, o mesmo dos jornais de negócios, o homem por trás de um dos impérios financeiros mais poderosos de Nova York. Ainda atordoada, ela o observou recolher a manta do chão e colocou-la de volta na poltrona, sem uma única acusação. O gesto a desconcertou. Algo não fazia sentido. Tá tudo bem com você? Ele perguntou, após dar uma olhada discreta no crachá que ela usava. Sim, senhor. Eu peço desculpas. Isso não vai se repetir. Pare de pedir desculpas. Só estou curioso, disse Ethan, o tom agora mais suave, mas ainda firme. O que faz alguém se esforçar tanto a ponto de desmaiar de cansaço assim? Emma hesitou. Compartilhar sua vida com um estranho, ainda mais alguém tão influente, não parecia prudente. Mas havia algo em seus olhos. Não era julgamento, era interesse real, preocupação. E isso a desarmou. Depois de alguns segundos de silêncio pesado, ela suspirou. Minha mãe está doente. Minha irmã está na faculdade. Elas dependem de mim. Eu não tenho escolha. Preciso fazer esses turnos longos. Ethan não insistiu, mas as palavras dela despertaram algo que ele guardava enterrado havia muito tempo. Ele também sabia o que era ser o único pilar de uma família. Por trás da postura impecável e dos ternos sob medida, havia cicatrizes antigas, lembranças que doíam caladas. Seus traços endurecidos suavizaram, revelando uma empatia silenciosa. Ele entendia, menos talvez mais do que ela imaginava. Tinha perdido os pais em um acidente de carro quando ainda era menino. Cresceu sob a disciplina rígida do avô, moldado desde cedo para construir um império. Sozinho, parece que você carrega o peso do mundo nas costas. Menos comentou ele, com um meio sorriso carregado de compreensão. Emma respondeu com um sorriso discreto, quase imperceptível. Eu só faço o que precisa ser feito. Aquela noite deveria ter sido esquecida. Mas não o foi. Desde então, Ethan se pegava pensando nela com mais frequência do que admitia para si mesmo. Passou a visitar o hotel com mais regularidade. Sempre encontrava uma desculpa
para aparecer na área vem, no fundo, no mais profundo silêncio que o cercava. Ele só queria vê-la de novo. Nem ele sabia ao certo porquê. Emma tentava manter uma distância profissional, embora fosse impossível negar. A presença de Ethan a confortava de um jeito estranho e inesperado. Ele realmente escutava quando ela falava. Não fingia, não. Desviava o olhar. Não tratava suas palavras como irrelevantes. Uma noite após o fim do seu turno, Ethan a convidou para um passeio no jardim da cobertura do hotel. O farfalhar suave das folhas misturado ao som distante do trânsito criava uma atmosfera tranquila, quase mágica. Pela primeira vez em muito tempo, Emma permitiu-se relaxar. A tensão que carregava nos ombros pareceu se dissolver sob o céu sereno da noite. Você não é nada do que eu imaginei, disse Emma, quebrando o silêncio. É? E o que você imaginou? Ethan riu, a voz baixa e descontraída. Alguém rico, frio e obcecado por dinheiro e trabalho. Ela respondeu sem rodeios. Parece que sou apavorante. Menos brincou ele com um sorriso de canto. Mas logo, a expressão em seu rosto mudou. Mais suave, mais sincera. E se eu te dissesse que, apesar de tudo que tenho, eu nunca me senti tão sozinho? Emma piscou, pega de surpresa. Ele continuou falando. Histórias do passado, memórias escondidas sob camadas de sucesso e responsabilidade. Falou sobre a solidão que vinha junto com os elogios, os holofotes, os números nas manchetes. Naquele momento, uma conexão silenciosa começou a crescer entre eles. Uma compreensão que não precisava de explicações. Com o tempo, encontros que antes pareciam casuais se tornaram quase rotina. O modo como Ethan olhava para Emma, seus gestos discretos de cuidado, começaram a despertar algo dentro dela. Mas nenhum dos dois ousava nomear aquilo. O sentimento pairava entre eles como uma promessa não dita, até que tudo mudou. Durante um dos passeios, na cobertura, um paparazzo os fotografou juntos. No dia seguinte, as imagens se espalharam como fogo pelas redes sociais e sites de fofoca. Manchetes saltavam das telas. Seu Ethan Clarke vive romance secreto com camareira do hotel. Os repórteres foram rápidos em transformar tudo em espetáculo. Pintaram Emma como uma oportunista, uma caçadora de fortuna. Ethan, por sua vez, foi retratado como um executivo à beira do colapso vulnerável, as tentações erradas. Os corredores do hotel Antisnutros agora ecoavam sussurros venenosos. Convidados vêm porra de funcionários a observavam com olhares carregados de julgamento. Cada passo de Emma parecia mais pesado que o anterior, esmagado pela desconfiança e pelos olhares que a seguiam como lâminas invisíveis. Conversas cessavam no momento em que ela entrava em qualquer sala. Ela se tornara o escândalo do momento. E, então, como se tudo já não estivesse insuportável, Isabella Harrington apareceu, com a confiança elegante de quem sabe exatamente onde pisa. Isabella, menos uma antiga amiga, e ex-sócia de Ethan, menos atravessou o lounge-latrina, ventilada, e foi direto até Emma Rivera, certo? Disse ela, com um sorriso fino, tão cortante quanto seu tom. Emma se manteve profissional, apesar da tensão na nuca. Posso ajudar? Só um conselho entre amigas, respondeu Isabella, a voz envolta em uma falsa suavidade. Como nós não levam distrações temporárias a sério, um arrepio percorreu a espinha de Emma. Não tenho certeza se entendi, respondeu, tentando manter a compostura. Isabella riu. Aquele tipo de risada que vem de cima. Acho que você entendeu perfeitamente, disse ela, com um olhar de quem já julgou e condenou. Ethan e eu temos uma história. Você realmente acredita que alguém como você pode fazer parte do mundo dele?
Depois de alguns encontros casuais, homens como ele sempre acabam voltando para o que conhecem, para o que pertence ao seu mundo. Cada palavra foi uma ferida aberta, um lembrete cruel da distância entre os mundos que Emma e Ethan habitavam. Ela permaneceu imóvel, engolindo em seco, enquanto Isabela lançava um último sorriso de desprezo e se afastava como se já tivesse vencido. Naquela noite, Emma sentou-se em seu pequeno apartamento, olhando fixamente para a tela do celular. Mensagens de Ethan continuavam chegando, uma após a outra, mas ela não conseguia responder. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um sussurro cruel e constante. Ela não queria ser a razão pela qual a reputação de Ethan fosse manchada por um escândalo. Ele havia construído tanto, e ela era apenas uma funcionária tentando sobreviver. Depois de horas de reflexão silenciosa, Emma tomou uma decisão que acreditava ser a mais sensata: afastar-se, cortar o contato, proteger Ethan, mesmo que isso a machucasse, mesmo que isso quebrasse algo dentro dela. Nos dias que se seguiram, ela mergulhou no trabalho com ainda mais dedicação, evitando qualquer distração emocional. Mas quando menos esperava, foi chamada pela gerência do hotel. A ordem era clara. Ela deveria comparecer a um jantar importante com um grupo Shun de Singapura. Emma franziu a testa, confusa, até que sua supervisora, Patricia Martinez, explicou. Com um leve sorriso, o Sr. Clark solicitou pessoalmente que você participasse. Disse que queria você como conselheira cultural no evento. A notícia a deixou tensa, mas não havia como recusar. Naquela noite, Emma atravessou as portas do grande salão de jantar do hotel, o coração apertado entre ansiedade e insegurança. O ambiente era formal, carregado de expectativa. Os membros da influente família Shun estavam sendo recebidos com toda a pompa possível, principalmente Madame Shun, a matriarca, conhecida por sua postura implacável nos negócios. Itona cumprimentou com um olhar sereno, grato, mas não disse uma palavra. Ele respeitava seu espaço. O jantar começou com protocolos rígidos, discussões contidas e olhares discretos. Tudo seguia dentro do esperado, até que o silêncio foi cortado por uma pergunta direta e inesperada. Emma, fale-me sobre a sua família. Menos disse Madame Shun, sua voz clara e firme. Emma congelou por um segundo. Todos os olhares estavam voltados para ela. Pôde sentir Ethan enrijecer ao seu lado. Ele sabia o quanto os Chun valorizavam a família, a honestidade, as raízes. Qualquer resposta rasa ou ensaiada poderia arruinar tudo. Respirando fundo, Emma encarou a matriarca. Meu pai faleceu quando eu ainda era criança. Minha mãe, Maria Rivera, criou minha irmã e a mim sozinha. Mesmo com todas as dificuldades, ela sempre nos ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos as pessoas e não no que temos. A sinceridade em sua voz preencheu a sala. Ela continuou, contando histórias dos sacrifícios de sua mãe, dos valores que herdou, da forma como a responsabilidade nunca foi um fardo, mas um ato de amor. Falou de resiliência, de dignidade, de tudo aquilo que não cabia em cifras, mas que sustentava sua vida. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era respeitoso. Quase Reverend Madame Shun a observou por alguns segundos. Então seu olhar, severo, suavizou. Havia um brilho sutil de admiração em seus olhos. Você escolheu bem menos, disse ela. Voltando-se para Ethan, ela entende algo que muitos no seu mundo esquecem. Negócios sem coração não passam de números vazios. Clima, no salão, mudou de imediato. A tensão se dissolveu como névoa ao sol. Os membros da família Shun relaxaram e a conversa passou a fluir com leveza, abrindo caminho para discussões mais profundas sobre os planos de parceria. Ethan soltou um suspiro quase imperceptível. Graças à história de Emma, a confiança entre os dois lados havia se solidificado. O acordo
Agora era praticamente certo. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, Ethan se aproximou de Emma com um olhar que misturava gratidão e algo mais difícil de definir. Você me salvou hoje. Nem sei como te agradecer. Só fiz o que precisava ser feito, respondeu Emma em voz baixa, mesmo sentindo um calor estranho florescer dentro do peito. Naquele momento, ela entendeu. Ela e Ethan compartilhavam algo que ia além das diferenças, além das aparências, além dos mundos em que viviam. Câmeras piscavam sem parar na sala de imprensa, enquanto Ethan Clarke enfrentava os jornalistas com confiança inabalável. Rumores sobre seu relacionamento com Emma Rivera dominava as manchetes dos jornais. Mas naquela noite, Ethan estava decidido a pôr um fim aos boatos. Não apenas para proteger Emma, mas para redefinir o futuro da sua empresa. Esses rumores não significam nada menos, declarou Ethan com firmeza diante das câmeras. O que importa são os valores pelos quais lutamos: integridade, empatia e responsabilidade com a comunidade. Sua voz não tremia. Era de um homem que havia encontrado sua verdade. Em seguida, anunciou uma reestruturação dentro da Clarke Global Investments, incluindo uma nova iniciativa para colaborar com profissionais como Maria Rivera, amigo Emma, no desenvolvimento de programas comunitários de saúde. Ethan deixou claro: a empresa estava comprometida com o apoio às famílias esquecidas pelo sistema, as pessoas que lutavam todos os dias, silenciosamente, por dignidade e cuidado. Após a coletiva de imprensa, Ethan convidou Emma para o jardim da cobertura do hotel, o lugar que, sem perceberem, havia se tornado o cenário mais importante de suas vidas. A brisa fresca da noite fazia as folhas balançarem levemente, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe como constelações silenciosas. Emma cruzou os braços, tentando conter a ansiedade que apertava seu peito. Sabia que Ethan queria dizer algo importante, mas ainda sentia as cicatrizes das palavras cruéis que ouvira, os olhares julgadores, o medo de não pertencer àquele mundo. Emma, começou Ethan, com a voz baixa e carregada de emoção, enquanto se aproximava devagar. Os olhos dele, tão profundos e sinceros, a fizeram prender a respiração. Não havia mais um empresário distante, o magnata intocável. Diante dela estava apenas um homem menos vulnerável, verdadeiro. Eu te devo mais do que um obrigado, não só pelo que fez durante o jantar com o grupo Chum, mas por me mostrar o que realmente importa na vida. Emma permaneceu em silêncio, sentindo o coração acelerar. As defesas que construíra com tanto esforço estavam cedendo. Eu não quero só você na minha vida. Menos, continuou Ethan, a voz embargada. Eu preciso de você, não pelo que faz, mas por quem você é, pela sua força, sua bondade, seu coração. Você me faz querer ser um homem melhor. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Emma. Cada palavra dele atravessava as muralhas que ela erguera ao redor dos próprios sentimentos. Mas o medo ainda a segurava. Teremos que enfrentar tantas coisas, sussurrou, a voz trêmula. Eu não quero que você perca tudo por minha causa. Não há nada que valha a pena se eu não puder viver de forma autêntica, respondeu Ethan com convicção. Você me ensinou que o amor não é algo para esconder. Quero que enfrentemos tudo isso juntos. Com movimentos lentos, Ethan ajoelhou-se diante dela. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. A luz suave da cobertura refletiu sobre o anel delicado e elegante que repousava ali dentro. Emma Rivera. Você quer se casar comigo? Emma levou a mão à boca, engasgada em lágrimas. Por um instante, tudo desapareceu. O medo, as dúvidas, o mundo ao redor. Só restavam as batidas de seu coração e as palavras sinceras de Ethan. Sim. Sim. E Quarrow, disse, chorando, a voz embargada pela alegria, no momento em que Ethan se levantou
e colocou o anel delicadamente em seu dedo. Um calor profundo tomou conta de Emma, e foi então que, de repente, aplausos e gritos de comemoração ecoaram. Do lado da entrada, Sofia, Maria e alguns rostos conhecidos surgiram, sorrindo e celebrando. Sofia agitava o celular no ar. Eufórica. Eu gravei tudo, gritou ela, rindo entre lágrimas. Emma riu também, os olhos marejados. Maria se aproximou e segurou sua mão com ternura. Minha menina finalmente encontrou a felicidade, sussurrou. A voz embargada pelo orgulho e pelo amor Ethan apertou a mão de Emma com carinho, e os dois olharam juntos para o horizonte distante. A cidade brilhava à frente deles como um universo de possibilidades. Eles sabiam que os desafios não haviam terminado, mas agora enfrentariam tudo de mãos